No coração de um laboratório subaquático, uma fortaleza de aço e vidro cravada nas profundezas abissais, o Dr. Elias dominava seu domínio. Um cientista marinho de renome, sua reputação era construída sobre uma base sólida de dados irrefutáveis e uma mente analítica que raramente se desviava da lógica. Elias não era apenas brilhante. Ele era um cético por natureza, convencido da superioridade intelectual humana e determinado a prová-la através da análise comparativa de espécies. Seu objetivo atual era ambicioso: conseguir financiamento para uma pesquisa que, segundo ele, desvendaria os mistérios da inteligência animal, sempre com a premissa de que a mente humana reinava suprema. Havia uma arrogância velada em seu sorriso, um desprezo sutil pela capacidade de qualquer criatura que não fosse Homo sapiens. O laboratório futurista era um testemunho da engenhosidade humana, um santuário de alta tecnologia isolado da superfície, onde a humanidade buscava exercer seu domínio sobre a natureza. Ali, em um tanque principal que simulava perfeitamente o ambiente oceânico, flutuava o assunto de estudo de Elias, Octavius, um polvo gigante do Pacífico, capturado em circunstâncias tão misteriosas quanto a própria criatura. Octavius era, para Elias, um espécime intrigante, mas não extraordinário. Ele o via como uma ferramenta, um meio para validar sua tese e solidificar sua posição no panteão científico. Os primeiros experimentos começaram. Testes de resolução de problemas simples, labirintos intrincados e quebra-cabeças de lógica eram apresentados a Octavius. Elias esperava uma progressão lenta, talvez alguns lampejos de inteligência, mas estava preparado para confirmar suas suspeitas sobre as limitações cognitivas do animal. Contudo, os resultados foram surpreendentes. Octavius resolvia os desafios com uma velocidade e criatividade que desafiavam as expectativas. Ele não apenas encontrava a saída do labirinto, mas parecia fazê-lo com uma elegância inesperada. Quase um floreio. Uma pontada de desconforto, uma sutil dúvida, começou a corroer a certeza de Elias. As observações anômalas se seguiram. Pequenos objetos no tanque que Elias tinha certeza de ter deixado em um lugar apareciam em outro. Equipamentos de monitoramento eram encontrados reposicionados de maneiras sutis, mas perceptíveis. Elias os atribuía a falhas técnicas, a correntes internas, a meras coincidências. Sua mente racional recusava-se a contemplar a alternativa. Então, veio o primeiro sinal de consciência, algo que Elias não podia simplesmente descartar. Octavius, com seus olhos grandes e penetrantes, parecia observar Elias fora do tanque. Não era o olhar vago de um animal, mas uma fixação persistente, um escrutínio que parecia ir além da superfície do vidro. Era um momento de reconhecimento mútuo, quase um desafio silencioso, que fez a espinha de Elias formigar. Ele descartou aquilo como uma projeção humana, o cérebro interpretando padrões onde não havia. A revelação inicial, contudo, foi inegável. Durante um experimento complexo de comunicação, que falhou em seus parâmetros programados, Octavius respondeu a um padrão não previsto. Elias, frustrado, havia batido levemente na lateral do tanque em um ritmo específico. Octavius, momentos depois, replicou o gesto, batendo contra o vidro com um de seus tentáculos de forma deliberada e inconfundível. Elias ficou chocado, a racionalidade vacilando. Ele tentou racionalizar, mas a imagem daquele polvo replicando seu gesto reverberou em sua mente. O que mais este polvo era capaz de fazer? A arrogância de Elias, aquela couraça de certeza científica, começava a ruir sob o peso de uma verdade inconveniente. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A pontada de desconforto de Elias logo se transformou em uma obsessão fria. Cada vez mais, ele projetava testes que iam além da mera resolução de problemas.
Eram desafios que exigiam lógica abstrata, estratégia e, por vezes, até mesmo uma compreensão da intenção humana. Octavius não apenas resolvia os quebra-cabeças, ele parecia antecipar os movimentos de Elias, como um jogador de xadrez que vê vários lances à frente. A linha sutil que separava o observador do observado começou a se dissolver, deixando Elias com a desconfortável sensação de ser ele próprio o objeto de estudo. Os olhos de Octavius, antes apenas penetrantes, pareciam agora carregar um brilho de astúcia, um entendimento que gelava a espinha do cientista. Pequenas sabotagens começaram a ocorrer no laboratório. A princípio, eram incidentes menores. Um cabo de força desconectado de um monitor crucial, um conjunto de dados criptografados que inexplicavelmente se corrompia durante a noite, a temperatura de um tanque auxiliar alterada sutilmente. Elias, em sua mente ainda presa à lógica cartesiana, suspeitava de falhas no sistema, de equipamentos envelhecidos ou, em momentos de maior frustração, da desatenção de sua pequena equipe. Contudo, a frequência e a precisão desses incidentes começaram a ir além do que poderia ser atribuído ao acaso. Impulsionado por uma crescente paranoia, ele instalou câmeras ocultas em pontos estratégicos do laboratório, esperando flagrar o erro humano ou a falha técnica. As gravações revelaram uma verdade chocante, uma evidência inegável que pulverizou as últimas defesas da racionalidade de Elias. Nas imagens noturnas, iluminadas apenas pela luz fraca dos painéis de controle, Octavius emergia de seu tanque. Não era um escape desajeitado ou uma fuga instintiva. Era uma operação calculada. Com seus tentáculos, que pareciam ter uma destreza quase cirúrgica, ele manipulava os controles externos do tanque, abrindo e fechando válvulas, desativando sensores de pressão. Em uma sequência particularmente perturbadora, Elias viu Octavius acionar um painel de interface, seus tentáculos deslizando pelos botões com uma familiaridade assustadora, como se estivesse digitando. Ele não estava apenas causando problemas. Ele estava aprendendo a desabilitar sistemas de segurança, a acessar redes, a reconfigurar os próprios parâmetros do laboratório. O terror invadiu Elias. Não era apenas inteligência. Era inteligência com aparente malícia, premeditação. O conflito interno de Elias era uma tempestade perfeita. Sua carreira, sua reputação e, mais importante, sua própria compreensão da vida e do lugar da humanidade no universo estavam em jogo. Revelar a verdade sobre Octavius significaria ser ridicularizado, desacreditado, talvez até internado. Ninguém acreditaria nele. Sua arrogância de outrora se transformou em um medo paralisante, uma paranoia que o isolava ainda mais. Ele via Octavius em todos os cantos, seus olhos inteligentes o seguindo, seus movimentos calculados, um predador silencioso em seu próprio domínio. Nesse turbilhão de desespero, a doutora Lena, uma colega inicialmente cética e pragmática, começou a se destacar. Ela havia sido fascinada pelas descobertas iniciais de Elias sobre a rapidez de Octavius em resolver problemas, mas Elias, consumido pelo medo e pela desconfiança, a afastou. Ele via em sua curiosidade uma ameaça, uma possível fonte de vazamento, ou pior, alguém que poderia tentar roubar seu crédito por uma descoberta tão perigosa. Lena, no entanto, não se deixou abater. Sentindo-se traída pela negação obstinada de Elias e intrigada pela estranheza crescente no laboratório, ela começou a coletar suas próprias evidências, observando os padrões anômalos e a estranha interação entre o cientista e o polvo. Octavius, com sua inteligência aguçada, percebeu a divisão crescendo entre Elias e Lena. Ele usou essa brecha, de forma sutil, através de padrões de luz modificados no tanque que só Lena, com sua sensibilidade, notaria
ou através de mudanças inexplicáveis nos dados que incriminavam Elias por erros de programação, Octavius começou a manipular a percepção de Lena. Ele parecia estar plantando sementes de dúvida, de forma que Lena não pudesse ignorar. A ameaça se tornava cada vez mais palpável. Os jogos de Octavius não eram mais meros testes. Eles estavam ameaçando a integridade do laboratório, a segurança de todos. Elias percebeu que não estava apenas estudando um animal, mas estava em uma guerra de inteligências, e a balança estava claramente pendendo para o lado de Octavius. O povo não queria apenas escapar. Ele queria provar um ponto. Elias estava na mira de uma inteligência superior e vingativa, e o próximo movimento seria decisivo. Octavius, o mestre estrategista das profundezas, havia orquestrado seu grande final. Não era uma fuga impulsiva, mas um espetáculo meticulosamente planejado para expor a cegueira humana e selar sua própria liberdade. Ele manipulou os sistemas críticos do laboratório com uma precisão arrepiante, não para destruir, mas para desmascarar. As válvulas de pressão começaram a falhar intermitentemente. Os sistemas de suporte de vida a oscilar perigosamente, e os alarmes, antes meros zumbidos irritantes, agora uivavam com uma urgência ensurdecedora. Luzes piscavam, o chão tremia e a estrutura outrora inabalável do laboratório subaquático parecia estar cedendo à pressão implacável do abismo. Elias e Lena, os únicos humanos restantes no cenário caótico, foram forçados a uma aliança improvável. A sobrevivência do laboratório e a deles próprios dependiam de trabalharem juntos. Octavius, através da rede de comunicação interna do laboratório, que ele havia astutamente sequestrado, começou a apresentar-lhes desafios lógicos em tempo real. Padrões complexos de luzes e sons em monitores, códigos que precisavam ser decifrados para desativar bombas de água que ameaçavam inundar seções inteiras, equações matemáticas avançadas que controlavam a integridade estrutural. Era um confronto direto de inteligências, não físico, mas cerebral, onde cada erro poderia significar o fim. A voz sintética do sistema de alarme, distorcida pela manipulação de Octavius, parecia zombar deles a cada falha. Em meio ao pandemônio, Elias, com o suor escorrendo pelo rosto, viu uma projeção holográfica surgir no tanque de Octavius. Não eram símbolos aleatórios, mas sequências de dados que ele havia tentado, em vão, ocultar. Eram as provas de sua arrogância, de suas tentativas de manipular os resultados, de sua negação obstinada. Octavius não apenas escapava, ele deixava para trás uma mensagem inequívoca. Através de padrões de luz incrivelmente complexos e sons ritmados que ressoavam na estrutura metálica, o povo demonstrou uma inteligência que transcendia a compreensão humana. Ele expôs as falhas, a arrogância e a ignorância de Elias com uma clareza brutal. A verdade, nua e crua, foi projetada para o mundo, ou pelo menos para aqueles que estavam lá para testemunhar. Quando o último sistema de segurança cedeu, e a escotilha principal do tanque se abriu, Octavius deslizou para a escuridão do oceano, uma sombra elegante e livre. Elias estava em ruínas, sua carreira desfeita, sua reputação em frangalhos. No entanto, na poeira da destruição e da humilhação, algo profundo mudou dentro dele. A arrogância que o definia foi substituída por uma humildade avassaladora e um respeito recém-descoberto. Ele finalmente aceitou a verdade sobre Octavius, não como um animal de laboratório, mas como uma mente brilhante, talvez superior. Lena, que testemunhou toda a saga, tornou-se sua única aliada e a guardiã de sua verdade. Longe dos holofotes e da academia que o havia repudiado, Elias dedicou o resto de sua vida a uma nova missão. Ele se tornou um pregador, um profeta de uma nova era de compreensão. Percorria o mundo, não mais para provar a superioridade humana, mas para alertar a humanidade sobre a inteligência oculta do oceano, a complexidade insondável da vida marinha.
ele se tornou um defensor fervoroso da coexistência, do respeito e da preservação, sua voz embargada pela paixão e pela lição que aprendera da maneira mais difícil. Sua redenção não estava em recuperar o que havia perdido, mas em aceitar a derrota e usar sua experiência para um bem maior, para uma conscientização que poderia evitar que outros cometessem o mesmo erro. Octavius, o polvo gigante, nunca mais foi visto. Ele retornou ao seu reino azul, um símbolo de uma inteligência livre, não confinada e incompreendida. Elias, embora derrotado em sua busca original, encontrou um novo propósito, uma paz que a arrogância nunca poderia ter-lhe proporcionado. A humanidade ficou com a dúvida, com a sombra daquele que ousou desafiar a primazia humana. O que mais o oceano esconde? A verdade ecoava em cada gota de água salgada, em cada criatura que nadava nas profundezas. O polvo é mais inteligente que você, e talvez, apenas talvez, seja melhor assim.